Vamos pro cheirinho do campo agora, mais uma vez, Aninha? Na Rádio Bandeirantes, AgroMais. Márcio Fernandes, do AgroMais, de volta, depois de abastadas férias, né? Pela região sul do Brasil, deu um passeio por lá, visitou a família, curtiu um calor por lá, Márcio. Boa tarde a você, querido, bem-vindo. Obrigado, Joel, ao vivo para você, para Ana também. Oi. É um prazer dividir esse espaço de novo com vocês. Não, eu peguei um frio, rapaz, daqueles de, como dizem no Rio Grande do Sul, de renguear-cusco. Sabe o que significa isso? De deixar o cachorro, na verdade, né, tremendo assim, ó, de friozinho. Porque 1 grau foi o termômetro que eu peguei por lá, mas sensação térmica de -5. Aí você que está nos ouvindo agora pergunta, mas como se deslocar nesse momento? Como você viajar e sair em momentos de pandemia? Duas coisas. Primeiro, eu fiz o teste um dia antes de viajar. Então, meu teste deu negativo. Eu preservei as pessoas com quem eu tive contato e principalmente a minha família. Exatamente. A minha máscara está aqui do meu lado. Bom, a gente vive, né, Joel? Ana, Gi também, boa tarde. E mais uma vez, obrigado. E a Gi, a sua, né, produtora muito competente aqui, sempre tratando dos assuntos conosco aqui. Sim. Previamente. Mas, Joel, a ideia é que precisamos nos nortear por bons exemplos. A gente vive dos bons e dos maus. Os maus a gente descarta e a gente fica com os bons exemplos. Exatamente. Eu diria que esse na verdade, um exemplo que a gente precisa, assim, dar voz a ele, porque a gente precisa dizer o quanto isso é errado, essa atitude, mas a gente precisa ficar com, acho que eu vou ficar com esse número, tá? 99% das pessoas que respeitam os outros e que utilizam as máscaras e que cuidam, que preservam a saúde. Eu também tô com esse número. Agora, ô Márcio, você curtiu um frio lá, 1 grau, Peguei. Chegou a ter 1 grau. Você sabia que no frio as coisas diminuem muito, né? Você sabia disso? Porque, por exemplo, o ferro, né, ele se contrai no frio, diferente do calor, quando as partículas se dilatam, né? Perfeito. Então é uma situação às vezes complicada, não é? Não, o frio, inclusive, ele é bom, como tudo na vida, né? Tem os dois lados, ele é bom para algumas coisas, mas ele tem esse lado, por exemplo, que você tem absolutamente certeza de que nada funciona, ou pelo menos a maioria das coisas não funcionam no frio, principalmente no frio intenso. É só tomar um bom chimarrão. Isso é verdade. Bom, vamos falar de turismo, e um turismo que vem a calhar com esse período de pandemia, que é o turismo rural. Que ali dá para você manter um distanciamento, dá para você ficar distante das pessoas, seguindo algumas regras. Acho que o turismo rural tende a crescer daqui para frente, não, Márcio? É o chamado turismo rural consciente, Joel, porque nessa época de pandemia ele tem tudo a ver, né? As pessoas ficam sim mais juntas, mas em família, mas elas também têm uma pegada de preservação ambiental, elas conseguem ter um isolamento se assim preferirem. Muitas pessoas ainda escolheram o campo durante essa pandemia para se isolarem, então o turismo rural ele tem crescido. É claro que a gente tem percebido também que os números consolidados desse tipo de divertimento do brasileiro ainda faltam muitos dados mais complexos, na verdade, para entendermos. Mas vamos lá, eu trouxe aqui alguns números que podem traduzir um pouquinho do que acontece no Brasil atualmente. Faltam, como eu disse, esses dados, mas o turismo rural, ele estima-se em 10 mil empreendimentos rurais, são pelo menos 16 estados brasileiros que praticam o turismo rural. 3% de todos os turistas do mundo orientam as suas viagens para o turismo rural, segundo a Organização Mundial de Turismo, e essa mesma fonte também indica no mundo que pelo menos esse percentual de pessoas procuram esse tipo de atividade, segundo a Organização Mundial do Turismo. Essa mesma fonte fala aí de um crescimento aproximado de 6% ao ano, portanto uma oportunidade também de novos negócios, oportunidade aí para as pessoas estarem cada vez mais próximas, né, do campo, de um ambiente sustentável, né, onde o número de produtos e de serviços oferecidos aí aos produtores, aos turistas rurais, na verdade, também está aumentando consideravelmente. E como a gente falou, né, Joel, há nesse momento algumas tendências, na verdade, onde o turista está se incorporando. Aí a gente faz aquela pergunta: o que é o turismo rural? Que tipo de turismo rural o
turista, na verdade, procura quando ele vai atrás de um tipo de divertimento diferente. É aquele onde se utiliza de recursos naturais, culturais, históricos. É aquela roda de viola que você conhece bem. Que amo. A gastronomia que você também sabe lá no campo, quando você vai lá para o Goiás, você sabe muito bem, né, que essa comida campeira, essa gastronomia lida no campo, a preservação das raízes, a autenticidade dos produtos que são essencialmente da terra e que são geralmente orgânicos, né, fora de agroquímicos, enfim, a vivência com os locais. Isso, na verdade, é o verdadeiro turismo rural. E é esse turismo que vem crescendo com esse número, esse dado que a gente trouxe de 6% ao ano. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então fica aqui a dica, até porque foi um ouvinte da Rádio Bandeirantes que pediu para a gente falar deste assunto. Eu acho que é sempre importante, sim, você às vezes ficar um pouquinho offline, ir para o seu campo, aproveitar as coisas da terra e depois voltar para as suas atividades normais. Há os que vão para a atividade rural, seja ela a passeio, como é o caso, e depois são tipo picado por uma mosquinha, Joel. Eles voltam. E há depois aqueles que ficam permanentemente no campo. Não voltam nunca mais para as cidades. Eu sou um deles. Você também gosta do turismo rural, né, Ana? Eu gosto de ficar no meio do mato, viu? Adoro. Nossa, é uma delícia, nem fala. Já tá me dando coceira aqui, ó. Só de falar, de tanta vontade de ir pro mato. E o legal de tudo, pra gente finalizar, Joel, é que assim, cada vez mais... Olha, te aproveitando aqui, a nuvem de gafanhotos, hein? Tem uma nova vindo, a nova né? nuvem de gafanhotos. Eu vi que esta sim pode colocar em risco as plantações do Rio Grande do Sul, hein, ô macho? Até porque agora, já que você falou do frio que nós pegamos lá, nessa semana especialmente, a partir principalmente aí do mais perto do final de semana, a temperatura vai chegar a 25, 28 graus no Rio Grande do Sul. E isso sim, temperaturas altas faz a propensão do que os gafanhotos mudem os seus direcionamentos, as suas áreas de cobertura, e aí existe novamente esse risco, né, de uma nuvem que é ainda maior do que a primeira, né, Joel? Essa é maior que a outra? Maior do que a outra. Essa está em torno de 16 quilômetros, a primeira estava em 10 quilômetros de extensão. Ou seja, alerta total no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e principalmente lá os estados também vizinhos de Santa Catarina estão preparados, porque a gente já falou disso aqui em outras oportunidades, eles querem sim estarem aptos a combaterem se caso chegarem por aqui. Hoje pela manhã o Tavinho, que é um dos apresentadores aqui do Terra Viva, estava me falando exatamente sobre isso. Ele disse, gente finíssima, diga-se de passagem. Tavinho disse assim, Márcio, já tenho a solução para isso. Quando eles chegarem na fronteira, a gente pergunta, vocês falam português? Se eles falarem não, só espanhol, né, porque estão no Paraguai e na Argentina, a gente não carimba o passaporte. Eles não vão entrar aqui. E vamos torcer para que isso não aconteça. Se Deus quiser. Macho, querido, muito obrigado, viu? Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Fechou. gente. Aquele Boa semana, pra que ela você. seja bastante produtiva. Tá ótimo, com certeza.